Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez e dessa vez para aprendermos a instalar o VirtualBox no Linux Mint Serena, certo? O VirtualBox, para quem não sabe, é um virtualizador de máquinas, ou seja, ele cria máquinas virtuais, é um computador virtual, onde você pode, aonde você pode rodar um sistema operacional dentro do seu sistema. Ou seja, antigamente, quando o Linux não tinha suporte para alguns equipamentos, as pessoas que usavam Linux e não queriam se desfazer do Linux e tinha algum equipamento que só tinha suporte no Windows, as pessoas instalavam o VirtualBox no Linux e virtualizavam ou seja, criavam uma máquina virtual e formatavam essa máquina virtual com o Windows para dar suporte àquele equipamento que não tinha suporte no Linux. Hoje em dia isso não acontece porque o Linux dá suporte a quase 100% dos equipamentos que existem por aí. Ok? Um outro uso muito comum do VirtualBox é teste de sistemas. Eu mesmo testo, eu uso o Linux Mint. Desde algum tempo eu crio máquinas virtuais para testar outros sistemas como o Debian, o Satux, o Ubuntu, certo? Eu crio uma máquina virtual e testo esse programa, ou seja, eu fico com o Linux Mint instalado principal na minha máquina e na minha máquina virtual rodando dentro do meu sistema hospedeiro, no caso o Linux Mint, e um outro sistema, certo? E também pode ser o Windows. Eu posso usar o Linux e virtualizar uma máquina com o Windows dentro. E ao contrário, eu poderia usar o Windows e virtualizar uma máquina rodando o Linux, certo? Mas chega de conversa, o nosso objetivo aqui é aprender a instalar o VirtualBox. Eu prefiro, como eu já disse outras vezes aqui, prefiro instalar pelo terminal do Linux, certo? Mas muita gente não se identifica com o terminal, então eu vou ensinar as duas maneiras, certo? Pelo modo gráfico, que é o nosso gerenciador de aplicativos, esse bichinho aqui. Se fosse pelo Ubuntu, você poderia usar o Synaptic, certo? Gerenciador de pacotes Synaptic, que é isso aqui. Também tem aqui no Mint, mas o pessoal usa muito ele no Ubuntu, certo? Para abrir, você abre o seu gerenciador de aplicativos, fornece sua senha e espera o gerenciador de pacotes abrir. Se você quiser mais informações sobre o VirtualBox, você pode visitar o site do VirtualBox. No endereço, pesquisa no Google e vai no site. E lá também tem a última versão, que é o objetivo de um outro tutorial nosso, certo? Para instalar o VirtualBox pelo modo gráfico, você poderia procurar nas categorias, o que seria muito difícil. O mais fácil é você chegar aqui na caixa de pesquisa e digita
VirtualBox, tudo junto e minúsculo, certo? E dá um Enter. E espera aparecer os resultados. Ok? Aparecendo os resultados, você vê que existe vários VirtualBox aqui, o Base, o VirtualBox propriamente dito e outras coisas. Você clicar aqui no Base, VirtualBox Base, você dá 2 cliques nele, você vai ter o VirtualBox, tá vendo? Base, é só clicar aqui em instalar que ele vai instalar o Base, certo? Tem uma descrição dele aqui. A versão atual é a 5.032, que é uma versão a menos do que a versão atual que está no site oficial, que é a 5.1, se eu não estou enganado. Aqui nós temos algumas screenshots do VirtualBox em funcionamento. Aqui aquela situação que eu falei a vocês, uma máquina virtual, alguém criou aqui a máquina virtual, onde ele instalou o XP, ou seja, ele terá o sistema dele rodando uma máquina virtual com um XP. Aqui nós temos outra máquina virtual. Aqui ele criou várias máquinas virtuais, aquele esquema que eu falei antes, né? Ele cria várias máquinas virtuais para testar sistemas. Aqui o Debian, Ubuntu, Debian Stable, o Windows 8, Fedora, Debian, o Samsung Galaxy. Eu acho que isso aqui deve ser um tablet, alguma coisa. Ele está emulando, está virtualizando um tablet. E aqui por último uma máquina virtual com Arch Linux, certo? Aqui outra situação que eu falei a vocês, o sistema da máquina real é o Ubuntu, pode ver aqui, e ele virtualizou em uma máquina virtual, criou uma máquina virtual que está rodando o Windows 7, certo? É uma situação diferente do meu caso, certo? Aqui uma situação semelhante ao que eu falei também. O sistema da máquina real dele é o Ubuntu e ele está virtualizando o Linux Mint, uma máquina virtual com o Linux Mint rodando. No meu caso, quando eu testo é o contrário, que eu uso o Linux Mint na minha máquina real e a minha máquina virtual virtualizaria o Ubuntu, ok? Muito bem. Para instalar o VirtualBox, você clica nessa segunda opção aqui, dá 2 cliques, certo? Essa opção ela vai instalar a interface gráfica do VirtualBox na sua máquina e as dependências do que depende, certo? Os pacotes que dependem aqui, veja bem, os pacotes a seguir devem ser instalados. Aí esse pacote, tem esse pacote, esse e esse são dependências, são pacotes de que o VirtualBox para funcionar depende, certo? Aí quando você clica em instalar aqui, ok, aí ele vai instalar esses pacotes todos, certo? E também instala a interface gráfica do VirtualBox. Para você instalar nesse modo gráfico, é só clicar aqui em instalar que ele começa a correr, certo? Você vem, abre o gerenciador de aplicativos, vem aqui na caixa de pesquisa, digita VirtualBox, certo? Dá um Enter e aparece os resultados. Você clica, seleciona ou dá um Enter ou dá 2 cliques em cima, que ele vai abrir a janelinha de instalação, certo?
Quando ele abrir a janelinha de instalação, você clica aqui em instalar. Aí ele vai instalar o sistema. Se caso ele instalar aqui e não funcionar, você volta aqui e instala o Base. Mas eu acho que ele já instala completamente, certo? Eu vou fechar aqui porque meu objetivo é instalar pelo terminal. Ensinar vocês também a instalar pelo terminal. Uma outra coisa, ele instala a versão que está disponível no repositório do Linux Mint. No caso, sempre é a versão estável, certo? É uma versão anterior, geralmente anterior à que está no site oficial do VirtualBox, certo? Para instalar pelo terminal, você abre o seu terminal com um atalho, Ctrl Alt T, certo? Também pelo terminal ele vai instalar a versão estável que está disponível no repositório, certo? É sempre bom você atualizar o repositório. Para fazer isso, você digita sudo, você vai entrar como administrador, chama o apt get update, dá um enter, vai pedir sua senha, aí ele vai atualizar os repositórios, certo? Repositórios atualizados, você vai chamar digitar esse comando sudo de novo como administrador. Não vai pedir sua senha porque você já digitou lá em cima, você já está logado como sudo aqui. Apt -get install VirtualBox, dá um enter, aí ele começa a trabalhar. Veja, ele vai dizer os pacotes que serão aquilo que eu falei antes, né? Os pacotes que dependem para o bom funcionamento do VirtualBox serão instalados aqui. Os seguintes pacotes adicionais serão instalados, aqueles pacotes que a gente viu anteriormente. Aí ele sugere alguns pacotes aqui, certo? Pacotes sugeridos e pacotes recomendados, certo? Esse pacote recomendado você terá que instalar obrigatoriamente ele, que esse VirtualBox QT é onde instalará a interface gráfica do VirtualBox. Se você instalar só essa parte aqui, a interface não será instalada, então você não terá como trabalhar com o VirtualBox, certo? Você clica Enter, se você quiser instalar, S Enter ou simplesmente Enter, se não, N Enter. Como nós queremos instalar, vamos teclar Enter. E aí ele vai começar a instalação, certo? Nesse momento eu vou pausar aqui o vídeo um pouco. Aí quando terminar a instalação a gente volta. Pronto, instalação terminada, certo? A primeira instalação terminada. Vamos instalar agora a interface, certo? Mesmo comando, sudo apt -get install VirtualBox -qt, certo? Esse comando vai instalar a interface gráfica do VirtualBox, ok? Creio que não demora muito, mas vou pausar também. Processo terminado, instalado. Todo o processo ele fica aqui
uma espécie de descrição passo a passo aqui dos processos que ele vai fazendo, certo? No terminal. Aqui está pronto. Se você quiser instalar aquele pacote que ele sugeriu, você vem aqui, seleciona aqui, copia, aí vem embaixo, aí você pode estar aqui setinha para cima, que o comando já está feito, mas o bom é que você mesmo escreva fica na sua, é uma espécie de treinamento, sabe? Sudo apt get install, aí cola e dá um enter. Para colar pelo terminal, você aperta simultaneamente Shift Ctrl e V, certo? Aí ele cola para copiar a mesma coisa. Vou dar outra pausazinha aqui. Ok, o processo terminou, certo? O VirtualBox está instalado, certo? Completamente instalado, nós podemos sair do terminal digitando esse comando exit. Damos um enter e fecha o terminal. Você pode notar que ele criou um atalhozinho aqui no nosso painel aqui embaixo, certo? Nossa barra de tarefa. Se o seu não criar, você vem aqui, aí veja onde é que ele está, certo? Clica com o botão direito e adicionar o painel. Se você estiver usando o Linux Mint. No Ubuntu eu não sei mais como é que faz não, mas no Mint é isso aí, certo? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é se você abre de novo o seu gerenciador de aplicativos, certo? É só para a gente ilustrar, vocês vão ver que está tudo instalado lá, está tudo marcado como instalado, certo? A mesma coisa, você instalando pelo modo gráfico ou pelo terminal, você vai instalar da mesma forma. Vamos procurar ele aqui, VirtualBox. É a mesma coisa. Eu prefiro pelo terminal porque você com alguns comandos você instala tudo, tá vendo? Você pode ver que tá tudo marcadinho instalado. E a gente não instalou nada por aqui, a gente instalou pelo terminal. Tá vendo? Poucas coisas estão o que não é essencial para o funcionamento do VirtualBox, certo? Então agora vamos abrir o nosso VirtualBox, que ainda tem algumas coisinhas para a gente fazer. Vamos abrir aqui pelo painel. Ok. Tem uma máquina criada aqui. Foi que eu criei anteriormente, certo? Mas quando você abrir o seu VirtualBox, ele estará com essa tela aqui, certo? Vamos fazer algumas configurações. Você vem aqui, arquivo, preferências, certo? No geral, você deixa do jeito que está. A pasta padrão para máquinas. No meu caso aqui, ele vai estar o padrão, que é da minha pasta pessoal, o nome da pasta, certo? Aqui deixa padrão. Entrada. Aqui são atalhos de teclado para você trabalhar. Eu não mexeria aqui também não, certo? Máquina virtual, gerenciador do VirtualBox. Idioma já está no português Brasil, você não precisa mexer.
Tela, você deixa em automático, certo? Eu não marco isso aqui, eu deixo automático do jeito que está. Rede, certo? Rede, eu deixo a rede exclusiva do hospedeiro, que é a rede, ele vai usar a rede da minha máquina real, ok? E já está aqui, VBoxNet 0, você não precisa mexer aqui. Caso o seu não tenha, você vai adicionar aqui, nessa aba aqui, e adiciona aqui, aí já está aqui, certo? Extensões. Eu tenho aqui duas extensões, mas eu vou tirar para a gente fazer, porque ele já vem com um pacote. Só que esse pacote que ele vem não funcionou comigo, certo? Aí vocês vão ver que vai dar um certo erro aqui, certo? Aí depois a gente vem aqui, eu vou dizer a vocês o que fazer, certo? Aí aqui tá tudo certo aqui, ok? Clique com ok. Agora você vai criar uma máquina virtual, certo? Você vem aqui em novo, o arquivo, ou máquina aqui novo, certo? Para criar uma máquina virtual, você vem aqui nesse novo, ou então máquina novo, certo? Vamos clicar aqui novo. Ele vai abrir uma janelinha para a gente configurar a nossa máquina, certo? Eu vou instalar, vocês podem ver aqui que aqui nós temos vários tipos. Temos aqui Linux, certo? Solaris, BSD, IBM, Mac, outras, certo? Eu vou criar uma máquina virtual com o nome Arch Linux, que eu vou usar essa máquina virtual para fazer um tutorial como instalar o Arch Linux, certo? Então eu vou criar essa máquina aqui como título de exemplo para a gente aprender a criar uma máquina virtual. Eu vou botar aqui Arch. Aí você viu que ele já muda aqui automaticamente para tipo de máquina virtual Linux, certo? Arch Linux. Ok. Veja o nome da minha máquina, Arch Linux. Ele detectou o Linux automaticamente. E a versão Arch Linux 64 bits, certo? Você tem muitas coisas aqui, você pode mudar. Você pode botar de 32 e 64, eu vou deixar 64 que eu vou usar 64. Aí você vem aqui para próximo, certo? O tamanho da memória, como a minha máquina tem 4 GB, eu vou botar 1 GB para a minha máquina virtual. Só que 1 GB corresponde a 1024 megas, certo? Aqui está em mega. Esse é o tamanho da memória RAM. Aí dependendo da sua máquina, se a sua máquina não tiver mais, você pode botar mais, você pode botar menos. Aqui já começa a prejudicar o desempenho da sua máquina real quando está vermelho, mas nessa faixa verde aqui está tudo certo, ok? Vamos criar um disco rígido para a nossa máquina virtual, certo? Vamos criar um disco rígido virtual também. Você pode marcar aqui, ó, criar um novo disco rígido virtual agora. Aí clica em criar. Aí ele vai lhe perguntar que tipo de disco você vai querer criar. Eu crio um virtual
um disco rígido virtual. Eu marco essa opção aqui, certo? Clico em próximo. Aí ele vai lhe perguntar que tipo de armazenamento que é um tamanho. Na realidade é o tamanho do disco que você está criando. Oferece duas opções: dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Se você clicar tamanho fixo, o disco que você vai criar vai ter um tamanho fixo, certo? E quando o disco for crescendo, ele tiver cheio, não vai acontecer mais nada. Se você clicar dinamicamente alocado, é o que eu faço. Quando o seu disco estiver cheio e tiver espaço no seu disco rígido, ele vai se expandindo conforme a necessidade. Aí eu marco essa opção aqui, certo? Clica próximo. Aí aqui ele vai pedir para você informar o nome do seu disco, o nome do arquivo em disco que conterá o disco virtual. Eu vou procurar aqui, certo? Já está aqui na minha máquina VirtualBox e vou criar ele aqui em Arch Linux. Já está criado aqui, tá vendo? Arch Linux. Ele vai ser, aí eu salvo, certo? O tamanho dele eu vou colocar 20 GB, que é um tamanho razoável, certo? E clique em criar, certo? Aí a sua máquina virtual já está aqui criada, certo? Muito bem, agora vamos configurar a nossa máquina virtual. Arch Linux, você vem aqui em configurações, certo? De geral, certo? Aí tem o nome da máquina, Arch Linux, tem o tipo e tem a versão, 64 bits. É como se você estivesse comprando um computador que está rodando um Linux com uma versão de 64 bits, certo? Aqui a pasta onde estão alocados, você não mexe nada aqui, certo? Aí vem aqui para o sistema. Sistema a placa-mãe do sistema, certo? O tamanho da minha memória, o tamanho da memória que eu estou usando nele aqui, 1024 megas. Aí ordem de boot, certo? Em disquete, não estou usando disquete. O primeiro boot se dará pelo disco óptico, certo? Que é a disco óptico, é a sua unidade de CD. E o segundo boot pelo disco rígido, certo? Não vou habilitar a rede, que eu não dou boot pela rede. Aqui ele vai emular um chipset da sua máquina, certo? Isso aqui eu não mexo também. Ok. Aqui deixa do jeito que está. Eu poderia aqui habilitar um sistema EFI, que é um sistema de boot mais avançado, mas se você quiser fazer isso, você faz. Eu não vou fazer porque eu fiz uma vez e deu um erro quando eu fui instalar alguma coisa, então eu não faço.
Numa máquina real você pode fazer. Mas aqui eu não sei. Eu fiz uma vez, não deu certo. Então eu prefiro não habilitar. Monitor. Configurar o monitor. Eu tenho aqui, eu não mexo nada aqui, memória de vídeo, certo? Desse jeito que tá. Quantidade de monitores, eu tenho um monitor só. Eu habilito aqui aceleração 3D, certo? E vou habilitar aqui aceleração 2D. Você vê que vai dar um erro. Configurações detectadas, configurações inválidas, que é aquele probleminha que a gente que eu falei anteriormente, que a gente vai resolver. Então vou desabilitar por enquanto. Armazenamento, certo? Aqui está o disco que a gente criou, AT Linux VHD, certo? A IDE é o tipo aqui do chipset que ele vai usar, certo? E nós vamos utilizar o cache do hospedeiro, que é o do meu computador real. O áudio, ele vai usar o drive de áudio do hospedeiro, que é o meu drive de áudio real, da minha máquina real, certo? E a controladora de áudio também, que é o AC97. A minha rede também é a rede do hospedeiro. Veja bem que ele está aqui, tá? Que é a placa da minha rede, certo? Endereço, MAC, essas coisas. Tá dizendo que o cara está conectado, certo? Aqui você não deixa mais nada, não mexe nada. Eu não mexo aqui, eu deixo com está aqui. Portas seriais você não habilita porque isso a gente não usa. E o USB, ele vem habilitado USB 1.0, certo? Mas você sabe que hoje a gente usa 2.0 ou 3.0. Aí você vem aqui, ó, habilita aqui, dá um erro, configuração inválida, certo? Você tem que baixar o pacote do Extension Pack no site do VirtualBox e instala. É aquele esqueminha que a gente fez anteriormente. Vou desmarcar por enquanto. A pasta compartilhada, a gente pode botar, colocar aqui uma pasta. Vamos adicionar uma pasta, vamos procurar aqui e adicionar aqui a pasta aqui, VirtualBox. Vamos, eu acho que eu já criei uma pasta. Não. Mas você pode criar uma pasta aqui para compartilhar. Ou você pode compartilhar aqui aqui a sua pasta. Que está compartilhando o VirtualBox, está compartilhando essa pasta, mas nós não queremos, eu não quero, eu vou criar uma pasta aqui para compartilhar só como um exemplo. Vou estar aqui compartilhada, não, já tem aqui, ó, compartilhada, foi isso que essa pasta aqui que a gente compartilhou, certo? Aí clique nessa opção, montar automaticamente. E aqui tem a atalho da interface do usuário, certo? Deixa tudo marcadinho. Isso aqui pronto. Aí você está sua máquina virtual criada, certo? Agora para a gente resolver aquele problema, certo?
a gente vai ter que baixar um pacote de extensões do VirtualBox, certo? No site do VirtualBox. E instalar para resolver aqueles problemas de configuração, certo? Você vem aqui, coloca VirtualBox no Google e vai aparecer aqui o site Oracle VM VirtualBox. Você vem abrindo a página. Essa é a versão mais atual, que em um outro momento eu vou fazer um tutorial como a gente instalar a última versão aqui, tanto no Linux como no Windows. Para quem quiser instalar no Windows, você vem aqui nesse site aqui, clicou ali em download, aí nós estamos para resolver um problema das distribuições Linux. O tutorial para o Windows será uma outra ocasião, certo? Como eu falei antes, a versão que eu estou usando é quando você instala pelo repositório, certo, do Linux, ele vai instalar uma versão sempre anterior à versão atual que está no site. Aqui é a 5.1.14, a que a gente instalou é a 5.0.32. Aí aqui você vai ter que baixar um pacote, certo, vamos voltar aqui para downloads, um pacote de extensão VirtualBox.14 de extensão, certo? Mas no nosso caso, você vem aqui, que a nossa versão é anterior a essa, você vem aqui VirtualBox Older Builds, quer dizer, mais antigas, aí clica nesse link aqui, download, certo? A nossa versão é a 5.0, a que a gente está usando, 5.0.32, que é essa aqui, certo? Aí você vem aqui embaixo, aí VirtualBox Extension Pack All Platforms. Aí isso aqui que você tem que baixar, certo? Você vem, aí ele vai abrir aqui, vai pedir para salvar ou abrir com. Eu vou salvar o arquivo, vou salvar na pasta do VirtualBox, certo? Aí ele já baixou, ok? Eu dei uma enrolada, eu me enrolei um pouco aqui, mas isso aqui. Você vem em downloads, certo? Ok. Vamos para a página, ensinar os passos. Você abre na página, procura no Google, achou a página, vem em download, certo? Downloads, você não vai aqui, você vai procurar a Old Builds, aí clica aqui, certo? A versão que eu estou usando é 5.0.32, clica aqui e vai buscar o Extension Pack, certo? VirtualBox Extension Pack All Platforms, aí você clica e baixa, ok? Pronto, aí vamos agora no nosso arquivo aqui, preferências, certo? Extensões, vamos buscar uma extensão onde a gente salvou. A gente salvou na pasta do VirtualBox aqui embaixo. Seleciona ela e abrir, certo?
ele vai dar um avisozinho dizendo que é potencialmente perigoso para o seu sistema e blá blá blá. Mas você ignora isso e clica em instalar, certo? Vai aparecer uma licença, você finge que lê, que ninguém nunca lê isso. Apareceu, eu concordo. Vai pedir sua senha para instalação. E ele vai instalar. Ok? Vai dizer que instalou. Pronto. Você clica em OK. Aí vem aqui para configurações de novo. Aí você vai ver aqui, ó, o monitor, certo? Você clica, ela não resolve essa, resolve a do USB. Controlador USB, tá vendo que não deu mais o erro? Você pode marcar a 3.0 que não deu mais o erro. Como a minha 2.0, eu vou deixar marcada essa opção aqui, certo? Aqui tá tudo ok. O monitor ele não aceita a geração de vídeo 2D, só isso aqui. Pronto. Aí você pode, aqui eu vou só fazer, eu não vou continuar aqui, a gente termina o nosso tutorial, certo? Mas eu vou rodar a máquina. Você vem aqui, virtual, iniciar, início normal. Você vai aí quando você não tem nada no disco para dar boot, aí você vem aqui o drive do hospedeiro, que eu não tenho nenhuma ele está usando o drive do hospedeiro, certo? Eu vou inserir uma mídia de instalação para você ver o que acontece, certo? Vou dar uma pausazinha aqui e já volto. Muito bem, eu inseri na minha unidade da minha máquina real o CD de instalação do Arch Linux. Eu vou clicar aqui em iniciar, certo? E vocês veem que ele vai dar o boot, certo? E aqui vocês têm a tela de instalação do Arch Linux, certo? Que eu vou instalar, mas não será agora. Aqui nós estamos terminando o nosso tutorial. É só para ver aqui que realmente funciona. Eu vou instalar esse sistema nessa máquina que eu criei agora, certo? Aqui está funcionando a internet da minha máquina real. Se eu colocar aqui um USB, ele vai detectar, certo? Tá tudo funcionando direitinho aqui, certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e testem, criem máquinas virtuais e testem programas que vocês vão gostar. É uma experiência muito boa. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem, dê um like aí no nosso canal para nos ajudar. É isso aí. Até a próxima. Eu vou fazer um tutorial ensinando como instalar a última versão que está disponível no site do VirtualBox, tanto para o Windows como para Linux. Eu uso Linux, viva o Linux, ok? Tchau, pessoal, até mais.